Olá, amigos, boa tarde. Uma boa tarde para você. Explosão e mortes na BR-101 Sul. 5 pessoas morreram carbonizadas. O carro se envolveu em uma batida com caminhão e moto. Manhã violenta em bairro de Vila Velha. Moradores acordaram com barulho de tiros da polícia patrulhando a região. Fogo destrói casa na Serra. A moradora ficou somente com a roupa do corpo. Cena de guerra nas ruas de Jardim Camburi, em Vitória. Policiais estavam atrás do casal que havia roubado um carro. Um dos disparos quebrou o vidro da cobertura de um prédio. O criminoso é estudante de psicologia e viciado em crack. Família vive momentos de terror. Bandidos invadiram a casa na Serra e fizeram uma senhora refém. Roubo de baterias usadas por empresas de telefonia. As peças são revendidas para quem tem som automotivo. O fim de semana encerra com vagas de emprego para gerente financeiro, técnico em redes, pedagoga, soldador e muito mais. Estamos hoje no Salão de Beleza para aprender português, viu, Ingrid e Torino? Que será que tá correto aqui na forma de falar cabeleireiro, cabeleireiro? Um monte de gente fala errado, hein? Sobrancelha, sobrancelha. Vamos aprender juntos? No quadro E aí, professor, daqui a pouquinho. E na dica do chefe, uma torta salgada que vai levar muita gente pra cozinha. Com vocês, rocambole feito com massa de pastel, uma receita da. Tudo isso e muito mais aqui no Tribuna Notícias, primeira edição. A gente volta? Rapidinho, não saia daí, hoje é sexta-feira. Até já. O TN começa com mais uma tragédia no trânsito. 5 pessoas morreram carbonizadas num acidente na BR-101 Sul. O motorista do carro invadiu a contramão, bateu de frente numa carreta e o veículo, Ingrid, explodiu na hora. Vamos ver. O acidente no quilômetro 313 da BR-101 Sul, na altura de Seringal, gerou 7 quilômetros de congestionamento nos dois sentidos. As pistas foram bloqueadas para que as equipes pudessem retirar os corpos das 5 vítimas carbonizadas. O trabalho durou cerca de 3 horas. O caminhão seguia sentido Guarapari-Vitória quando foi surpreendido pelo Gol, que invadiu a contramão ao realizar uma ultrapassagem proibida. O motorista não teve como desviar e os veículos acabaram batendo de frente. O carro pegou fogo na hora. O caminhoneiro e o carona sofreram apenas ferimentos leves. Segundo o motorista, não foi possível desviar do carro. Ele entrou ultrapassando, né? Quando ele deu de cara comigo, não sei se ele dormiu, não sei. O senhor estava vindo sentido Vitória, daí o carro invadiu a contramão. Aí pegou e deu de cara comigo. Não deu tempo de desviar? Desviar a pista que lotaram aqui. Como é que eu ia desviar? Tava dormindo. Aí quando eu acordei já com impacto e o caminhão arrastando. Eu não tive reação nenhuma na hora. Só clamei a Deus mesmo. Só falei, Senhor, me guarda. O carro pegou fogo na hora. As chamas chegaram a 2 metros de altura e atingiram os galhos mais altos desta árvore. Os ocupantes do veículo não tiveram chance de se salvar. A identificação das vítimas deverá ser feita usando a arcada dentária, já que foi impossível fazer qualquer tipo de reconhecimento. A gente pôde tirar 5 corpos dali. A gente encontrou certa dificuldade porque o estado de carbonização estava muito grande e de forma que dificultou muito o trabalho. A gente foi tirando um por um ali, dando apoio à perícia da Polícia Civil e a gente constatou 5 corpos. Em princípio, parecem ser 2 mulheres, está difícil de identificar, mas em princípio são 3 homens e 2 mulheres. O motoqueiro que estava atrás do caminhão perdeu o controle ao tentar desviar do acidente e caiu. Alexander de Souza foi encaminhado para o PA de Guarapari. Com o tempo que a gente vai desenvolvendo essa capacidade aí, mas a gente entende que a gente tem que ajudar, então nosso trabalho ele é sempre emergência, né? Então a gente sempre tem que atuar da forma mais séria possível e não pode deixar o nervosismo atrapalhar. Então pelo menos eu foco muito na função que eu tenho que desempenhar. Então isso acaba me tirando um pouco o nervosismo e tal, e não chega a ser natural, incomoda muito, é muito pesar que a gente trabalha, mas a gente acaba trabalhando da melhor forma possível. O motociclista Alexander de Souza continua internado. O estado de saúde dele é estável, porém grave. Manhã de tensão em Vila Velha. Enquanto a polícia entrava em casas atrás de criminosos, aconteceu um tiroteio no bairro vizinho. Tudo ocorreu em Ilha da Conceição e 1º de Maio, bairros dominados pela guerra do tráfico de drogas. Em cada esquina do bairro Ilha da Conceição e Vila Velha, policiais estavam posicionados para evitar qualquer tipo de reação de criminosos. Na manhã de hoje, uma operação
movimentou a região e resultou na prisão de 5 possíveis envolvidos em tiroteios, homicídios e com o tráfico de drogas. Os policiais do GAO, BME, Rotan e Polícia Civil, com mandados em mãos, vasculharam 9 casas do bairro. Alguns moradores reclamaram da ação dos policiais. Ele entrou dentro da minha casa, eu doente, todo mundo aí me ajuda, eu tenho câncer, olha como eu estou, a situação minha. E ele entrou dentro da minha casa, sem mandato, sem nada. Eu fui falar com ele, ele achou ruim, fechou a cara para mim. Com John Leno Silva de Oliveira, de 23 anos, um revólver calibre 38 foi encontrado. Já com o Aldiman Silva Soares, o Bolinho, de 24 anos, esta pistola .40 de uso restrito e com numeração raspada. É que essas pessoas, né, elas, de maneira ilícita, elas conseguem essas armas com a finalidade de conquistar espaço, né, para realizar o tráfico de drogas. Enquanto a operação acontecia em Ilha da Conceição, aqui em 1º de Maio, bairro vizinho, um tiroteio foi registrado. Criminosos se confrontaram e dispararam mais de 40 vezes. Ninguém saiu ferido. Mas as marcas do tiroteio ficaram pelo bairro, nas paredes e nos portões das casas, em uma placa com o número da residência que acabou se quebrando. Também na cobertura desta lanchonete, que ficou com vários buracos. Que ia tomar aqui, que morador ficasse coitando vagabundo, mas aqui não tem nenhum vagabundo. Ficar coitando vagabundo, eles iam botar fogo. Igual aí ameaçaram em casa e falou que ia botar fogo aí, que nós estávamos coitando vagabundo, mas que vagabundo. Mesmo com a quantidade de tiros disparados, há moradores que já não sentem mais medo, se acostumaram com os tiroteios na região. Já estamos acostumados, né? Já presenciou coisa parecida recentemente? Já, muitas vezes. Normal. Está ocorrendo ali naquela região disputa pelos pontos de tráfico de droga. Então, em algum momento, pode acontecer que haja um confronto entre essas pessoas. E esse tipo de ação, como aconteceu hoje, a repressão qualificada, né, com ações pontuais relacionadas a algumas pessoas, ocorrem com a finalidade de justamente estar causando na comunidade uma sensação de segurança, que as pessoas realmente possam ficar tranquilas. Mas isso tudo depende também da atuação da comunidade, informando, através do 181 ou do 190, onde e quando essas pessoas estão atuando. Numa situação como essa, quem sofre é a população do bem. Olha, o resultado da operação, que também aconteceu aqui na capital, você vê daqui a pouquinho no TN. Na Serra, 7 homens promoveram o terror no bairro Laranjeiras Velha. Eles invadiram 3 casas. Os reféns foram ameaçados e até agredidos. Olha, os bandidos fugiram com vários objetos de valor e 2 carros. Também levaram como garantia da fuga um dos reféns. O assalto aconteceu nesta chácara que fica em Nova Carapina 1. 7 homens renderam 7 pessoas de uma mesma família. Entre elas, crianças e esta senhora de 84 anos. Aí eles falaram assim, eu vou amarrar a senhora também, amarrou meus filhos todos. Vou amarrar a senhora, por favor, não, que minha pele é fraca e pode sair. Não, eu vou amarrar folgado. Aí põe um pano fino, amarrou meus braços, amarrou minhas pernas para não sair do lugar. Eu não vou sair, não precisa me amarrar, não. E um pano na minha cabeça tapado. Não olha para mim não, hein? Não olha para mim não. Ao entrar nesta casa, o pai do estudante reagiu e foi violentamente agredido. Os bandidos seguraram ele, deram coronhada, bateu na cara dele, principalmente no rosto, né? Aí depois rendeu a minha mãe. Todas as casas foram reviradas, num total de 3. Segundo as testemunhas, a quadrilha ficou aqui por cerca de 1h30. Deu tempo de levar televisores, notebooks, joias, roupas e ainda 2 carros da família, um Pajero e um Ford Fusion. Ao fugirem daqui, eles ainda levaram uma dona de casa de 37 anos com eles. A mulher que foi levada como garantia de fuga pelos ladrões mora na última casa assaltada por eles. Ela foi trazida para cá, a estrada que dá acesso ao bairro Laranjeiras Velha, que fica a cerca de 1 quilômetro, 1,5 quilômetros da casa que foi assaltada. A mulher estava de camisola e foi deixada amarrada nesta região aqui. Depois de 1h30 que ela conseguiu se soltar, foi andando, caminhando ainda por essa estrada, pedir ajuda a um posto de combustível que fica aqui próximo. Lá no posto, um sobrinho dela já havia informado aos frentistas o que aconteceu. E aí, pelo que ele me falou, ajudaram ela, acolheram ela e ela
e chamaram socorro. Este senhor, cunhado da mulher, lembra que chegou a ligar para a refém. Na hora que eu liguei, ela estava sendo ameaçada com a arma na cabeça. Pois eu falo. Não dá para o senhor falar. Lembra do momento em que ela estava com as duas armas apontadas para a cabeça? Eu imagino que na hora eu liguei, ela estava sendo ameaçada. Aí ela me relatou que ela estava fazendo uma neném dormir, porque estava sendo ameaçada, né? E eu não percebi nada. Ela não podia nem dar uma pista para o senhor do que estava se passando? Não podia, porque eles estavam falando para ela como que ela deveria proceder naquele momento. A família só conseguiu ter sossego quando a mulher, mãe de 2 filhos, voltou para casa. Um dos carros, o Pajero, que os ladrões levaram, foi achado perto de um supermercado que fica em Laranjeiras. Ele foi abandonado lá porque os ladrões descobriram que o veículo tinha GPS. Os bandidos continuam foragidos. Bom, e a semana termina com mais de 100 vagas de emprego para médico do trabalho, gerente financeiro, técnico em redes, pedagoga, soldador e técnico agrícola. Cadastro pelo site, anote aí, viu? www.psicoespaço.com.br. Depois de uma perseguição policial, está preso um universitário de psicologia que ajudava usuários de drogas a se livrar do vício. Mauro confessou que teve uma recaída. Amigos, ele e uma mulher roubaram um carro em Jardim Camburi. A polícia foi atrás e precisou atirar. Alguns disparos atingiram carros e até o vidro de uma cobertura que fica no 10º andar de um prédio. Os tiros atingiram a área de lazer da cobertura deste prédio de 10 andares. Pouco antes, crianças brincavam na piscina. Estilhaços de vidro ficaram espalhados por toda parte. Foi muito perigoso, porque quebrou o vidro e atingiu a piscina toda, né, o deck todo, então corria muito risco. Você viu os disparos, barulho, gritaria? Sim, bastante. Eu vi uns 10 barulhos de tiro. A gente pensa até na própria casa, né, a gente não tem segurança mais. Porque, apesar de ser o último andar ainda, que eu penso assim, eu tô mais segura, né, não foi. Foi o meu que foi atingido, o último andar. Os disparos foram efetuados por policiais civis que investigavam Mauro Calmon Júnior, de 48 anos. Ele conduzia esse carro roubado pelo bairro Jardim Camburi, acompanhado de Josete dos Santos Barbosa, de 32. O parente da proprietária do veículo roubado avistou o automóvel e acionou a polícia. Policiais civis relataram que perseguiram a dupla por várias áreas em Jardim Camburi. E ao chegar aqui na rua Silvino Greco, precisaram atirar no veículo roubado. Eles justificaram que essa foi a única forma para conter Mauro, que dirigia em alta velocidade, e evitar que ele pudesse atingir pessoas que passavam pelo local. As balas acertaram a roda e a parte traseira do veículo. Este carro, que estava estacionado na rua, também acabou atingido. Esse pedreiro conta que por pouco não foi baleado. Quando eu vi, estava vindo atirando. Estava pensando que era aquelas pistolas de assentar gesso, não tem? Deu vários tiros, que é tiro seco, né? Aí quando eu percebi que era tiro, que passou uma bala zunina e acertou algum ponto aqui que eu vi que era bala. Aí eu vi os carros correndo. Aí eu peguei com esse jeito de me proteger. A situação é que eles vieram atirando, não sei se estava atirando realmente no carro ou então pro alto, né? Que os policiais, tudo a paisana, né? Que foi carro normal. Mauro confessou que esse foi o segundo veículo que roubou esta semana. Usuário de drogas desde os 15 anos, chegou a ficar 2 sem o crack, mas há 15 dias teve uma recaída. O estudante de psicologia disse que estava empenhado em ajudar outras pessoas a deixarem o vício. Muito cedo, tive problemas muito sérios com drogas. E há um bom tempo eu vinha limpo, né? Venho buscando dentro de um grupo de muita ajuda, né? Eu tenho um trabalho onde eu ajudo pessoas com problemas com drogas, eu salvo vidas, sabe? Esse é o meu trabalho, na verdade. Mas há 17 dias atrás eu tive uma recaída. Passei por uma situação, um namoro, situações, né, emocionais que levam ao uso. Eu tive uma queda. E aí, droga, fez isso. Vocês estão vendo aí, ó. Eu trabalho com dependência química, sabe? Você é uma espécie de orientador? O que você faz? Exatamente, como terapeuta, sabe? Tem pessoas, tem famílias, tem uma quantidade de famílias aí que vão estar vendo essa reportagem e vão falar, caramba, Mauro, sabe? Porque eu fui usado para... Mas só que
Consegui ajudar alguns, não consegui me ajudar. A acompanhante também é usuária de crack e contou que a intenção de Mauro era devolver o carro. Qual era o objetivo de vocês com o carro? Largar, devolver o carro. Os dois foram levados para o DPJ de Vitória. As algemas nas mãos de Mauro são para ele a solução dos 33 anos tentando largar o vício. Ficar preso seria a chance de se libertar do crack. Isso aqui já está sendo a volta por cima. Tá? Eu acredito que melhor se ter sido preso, se eu fosse na rua, eu teria morrido. Uma forma de Deus arrumou de preservar a minha vida. Pessoal, exemplos não faltam do poder destruidor do crack. Que mais esse caso, que as palavras do Mauro sirvam de lição. A prisão das drogas o fez enxergar que a cadeia hoje significa o melhor caminho, talvez o caminho da libertação. Então, para você que tem liberdade de escolha, liberdade longe das grades, fica o alerta. A vida é preciosa sim, mas sem vícios, né, Torino? Boa, Ingrid. Muito boa. Dona Maria cozinhava quando o fogo começou dentro de casa. Rapidamente, as chamas se alastraram e destruíram o sobrado de 3 andares onde ela morava. Olha, o incêndio foi no bairro Feu Rosa, isso na Serra. O fogo só foi controlado 6 horas depois. Olhando do alto, dá para se ter uma ideia da dimensão do incêndio. O telhado do prédio foi totalmente destruído. O fogo atingiu todos os cômodos dos 3 andares do imóvel. Ao verem o incêndio, os vizinhos correram para ajudar. Começou o fogo lá, que ela subiu para buscar mais comida para dar para os porcos. Aí nisso ela botou a panela de pressão no fogão a lenha. E ela falou que a faísca saiu do fogão a lenha e foi para o papelão. Nesse momento a gente pediu ajuda o pessoal para poder jogando água em cima dos eternites. Porque jogando água em cima dos eternites ia cair lá embaixo para a pessoa poder entrar para poder apagar. Mesmo com o esforço dos moradores, o fogo se alastrou rapidamente e também atingiu a vegetação. O vídeo feito por um morador mostra a altura das chamas. Galhos e folhas de árvores foram consumidos rapidamente. Na janela de um dos cômodos só dá para ver o fogo dentro da casa. Este vizinho conta que policiais militares que estavam na região também tentaram ajudar. Assim que eles chegaram, eles já desceram das viaturas, cada um começou a pegar um balde cada, começaram a correr na casa dos vizinhos, pegaram água, se molharam, né, para proteger do fogo e começaram a correr de encontro ao incêndio para tentar apagar. O prédio fica na Rua das Rosas, no bairro Feu Rosa, na Serra. No local, a população ficou assustada. Por pouco, as chamas não atingiram outras 3 casas que estavam ao redor. Este morador reclama que os bombeiros demoraram cerca de 1 hora para chegar. Segundo ele, quando a equipe chegou, o carro não tinha água suficiente. Todo mundo ligando, né? Eu liguei, as pessoas vizinhas todas ligando aí, né? Todo mundo aflito com a situação que estava acontecendo. E chegaram aí com um carro com 1.000 litros d'água para apagar um incêndio com uma proporção desse tamanho aí. Outros 2 caminhões dos bombeiros foram enviados de Vitória para ajudar a combater as chamas. Uma ambulância também foi enviada ao local. 3 caminhões-pipa ajudavam, trazendo água para as viaturas. Mais de 50 mil litros foram usados nas primeiras horas de trabalho. Segundo os moradores, o fogo começou por volta das 5 horas da tarde. Já se passaram mais de 4 horas e até agora as chamas ainda não foram totalmente controladas. O prédio pertence a esta idosa de 72 anos. Dona Maria Estelina vive com o marido no imóvel. Ela não se feriu, mas ficou bastante abalada por ver o único bem sendo destruído pelas chamas. Familiares contaram que a idosa cozinhava em um fogão a lenha quando o fogo começou. Quando a ficha dela cair, ela vai se desesperar mais uma vez. Então, no momento, a minha preocupação é essa, é cuidar dela, é acalmar ela, porque para muitos aquilo ali não tinha valor, mas era a riqueza dela, era a luta dela. Ainda segundo a família, a idosa vive como catadora de material reciclável. Ela guarda tudo o que recolhe das ruas no terreno onde o imóvel foi construído. Segundo os bombeiros, todo o material acumulado ajudou o fogo a se alastrar. Ainda segundo os vizinhos, no terreno, a idosa também cria animais, como porcos, cabras e galinhas. A gente recolheu aqui, deve ser umas 25 cabeças só de porco, velho. Só de porco, umas 25 cabeças, entendeu?
fora galinha, pato, marreco, cabrito, que nem você viu ali, tem dentro da garagem ali. Por volta das 11 horas da noite, o fogo finalmente foi controlado. Mas os bombeiros permaneceram no bairro para evitar que novos focos surgissem. Segundo os bombeiros, o prédio deverá passar por uma vistoria da Defesa Civil, já que a estrutura foi comprometida e corre o risco de desabar. Pois é, por enquanto a Defesa Civil interditou o imóvel. A vistoria definitiva será feita na segunda-feira. A partir daí, será iniciado o processo do aluguel social para Dona Maria. É muita coisa acumulada no mesmo lugar, né, Dona Maria? De acordo com os bombeiros, a primeira viatura que chegou ao local do incêndio já estava na serra e tem capacidade de 700 litros. A capacidade de combate foi menor, porém, ela é mais rápida que as demais viaturas. Sabia que tem um jeitinho de aprender português enquanto a gente cuida da beleza? É ruim, hein? É verdade? É verdade. Olha, a Naira e o professor Jerry foram parar no salão de beleza para provar que isso é possível sim. Não é, professor? Quem pensa que salão de beleza é só pra gente ficar assim, ó, bonitona, tá enganado. Nós vamos aprender português, né, Ruth? Isso mesmo. Vai ajudar a gente? Vamos lá. Opa, vambora, professor. E aí, professor? Acho que o jeito de falar essa palavra aqui, muita gente erra, né, Ruth? Chega muita gente aqui falando do quê? Cabeleireiro, tudo assim? Olha, o mais comum é o B, cabeleireiro. O pessoal chega muito falando assim, cabeleireiro. E aí, professor, vamos lá. Cabeleireiro ou cabeleireiro? Até eu me embolei agora. Naira, a única forma correta é a letra C, cabeleireiro. Dica, basta lembrar de cabeleira. Retira a vogal A e acrescenta o eiro. Cabeleireiro, cabeleireira. Isso mesmo, é isso aí. Certeza. E agora, essa aqui eu acho que muita gente erra, não é não? Vamos lá, hein? Sobrancelha ou sobrancelha? O pessoal fala muito trocado aqui, Ruth? Fala, o tempo todo. A maioria. A maioria fala o que, você acha? Sobrancelha. E aí, professor, o que tá certo? Olha, as letras A e B estão incorretas. As palavras sobrancelha e sobrancelha não existem em língua portuguesa. A forma correta e única é sobrancelha. Então esse negócio de sombra, esquece, não, né? É sobrancelha. Ok. Obrigada, professor. Até a próxima. Obrigada, mais, Ruth. E aí, professor? Baterias usadas por empresas de telefonia estão sendo roubadas e revendidas principalmente para quem tem som automotivo. A polícia prendeu 2 homens que chegavam a anunciar as baterias roubadas na internet. 2 pessoas foram presas e levadas para a delegacia patrimonial. Um jovem de 23 anos e um comerciante de 27. Ele é dono de uma loja de baterias e som automotivo. Eu acredito que ela se valia do seu conhecimento de bateria automotiva e aí então ela aproveitava para receptar essas baterias que são caras e vender no mercado a preço irrisório, né? A dupla foi presa em flagrante na Serra. A Saveiro, que pertence a uma locadora de veículos, estava com a carroceria cheia de baterias. São utilizadas nas torres de transmissão de telefonia celular móvel. Então as empresas como Oi, TIM, Vivo, Embratel, Claro, todas elas têm essas baterias em suas torres e elas são de um custo muito alto. Na verdade, elas são extremamente caras porque elas são um modelo especial. Os suspeitos foram presos graças a uma emboscada armada por agentes de segurança das empresas de telefonia. Eles localizaram os criminosos através de anúncios na internet. Entraram em contato com eles e disseram ter interesse na compra das baterias. Marcaram um encontro e a polícia foi junto. Desde novembro do ano passado, a Delegacia Patrimonial vem investigando furtos de baterias usadas em torres de telefonia. A polícia acredita que as 2 pessoas que foram detidas façam parte de uma quadrilha especializada nesse tipo de crime. Hoje é sexta-feira, dia 21 de março. Vamos ver o que é destaque no Jornal A Tribuna?
360 mil vão poder mudar de banco e reduzir a prestação de imóveis. Na foto principal, meu sonho é ser estilista, diz presidiária. Mulheres denunciam abuso de homens em ônibus do Transcol. Edital de concurso para nível médio da Polícia Rodoviária Federal atrasa e fica para abril. No AT2, risotos com novos sabores. E você vai ler ainda nesta sexta-feira em A Tribuna, o protesto solitário do palhaço, perseguição e tiros em Jardim Camburi e ainda Fluminense apanha na estreia. Vimos agora há pouco que a polícia fez operações em Vila Velha. Entre as apreensões, uma chamou a atenção. Essa metralhadora 9mm de fabricação israelense. Uma arma com grande poder de destruição. Ela foi encontrada em uma das casas revistadas. E na capital, um rapaz foi detido no bairro Resistência. Isra, nome diferente, bacana, né? Mas é bandido. Isra Souza Félix, de 25 anos, é acusado de tentativa de homicídio e na casa dele foram encontrados carregadores de pistola 380. Ele nega o crime. Não fui eu. Agora, hora de aprender uma receita bem fácil e saborosa para o seu fim de semana. É fim de semana, né? Foi? Que fim maravilha! De semana com receita gostosa, a Dadá, uma amiga do TN, vai ensinar pra gente um rocambole feito com massa de pastel. E olha que a Dadá tem novidade pra gente. Você aí de casa, já sabe o que vai fazer pro almoço desse fim de semana? Ainda não? Então te aconselho a pegar papel e caneta porque ela está de volta. A Dadá, depois de 5 meses sem ensinar receitas aqui no TN, ela apareceu e cheia de novidades, em dose dupla. O João Pedro está a caminho. Dadá, você não pode ficar tanto tempo assim longe da gente não, a gente fica com saudade. É muita saudade, é muita tortura ficar longe de vocês e longe da minha cozinha, mas o enjoo... E conta pra gente agora, o que você vai ensinar hoje na Dica do Chefe? Ó, eu vou ensinar pra vocês uma dica muito boa, prática, barata e rápida demais. É um rocambole feito de carne moída, presunto e queijo feito com massa de pastel. Para fazer a receita, você vai precisar de 600 gramas de carne moída, 100 gramas de bacon, 150 gramas de presunto cozido em cubos, 150 gramas de mussarela em cubos, 150 gramas de requeijão cremoso, uma cebola pequena, um tomate pequeno, uma gema, 2 colheres de sopa de alho granulado, azeite extra virgem a gosto, pimenta biquinho a gosto, tempero verde, 4 sachês de tempero para carne e massa em rolo para pastel. Numa panela aquecida, coloque o azeite e o bacon. Espere dourar. Acrescente a cebola, depois despeje a carne, o alho granulado, os temperos e o tomate. Quando terminar, os temperos estiverem todos misturados, tenta deixar ela a mais sequinha possível. Agora vamos ao segundo passo, a massa de pastel. Estique com bastante cuidado. Depois de aberta, coloque a carne, o presunto, o queijo e capriche no catupiry. Comer mais um pouquinho que eu fiquei na dúvida. Gente, aprovadíssimo. Vale a pena fazer em casa. É uma refeição completa, mas não é pesado, por causa da massa, né, que é bem leve. Agora, essa receita deu um problema. As amigas da Dadá queriam experimentar antes de mim. E como não experimentaram porque ela não deixou, elas falaram que eu ia ficar redonda. A repórter ia ficar gorda se comesse. Foi isso, né? Facebook é fogo. Tudo que posta dá ibope. Muito Ibope. Ibope dá você aqui no TN1, gente. Olha, eu prometo que eu vou tentar levar um pedacinho aí pra você, Ingrid, e pra você, Torino. Será que eles vão conseguir? Será que chega? Até amanhã o pessoal da redação deixa?
Torino, tô mandando, agora se vai chegar, é com ela. A Mariana cumpriu a promessa, trouxe, chegou pra gente. Olha, abre. Nós Dadá. comemos, Dadá. Que delícia essa receita. Gente, vale muito a pena fazer. Levinha massa. Agora, eu adorei o Marley lá babando, né? O dálmata da Dadá. Você viu que sobrou alguma coisa pro Marley, gente? Telespectadores, eu vou comer um pedaço, porque sobrou esse pedaço pra mim. Foi o único que sobrou. Eu e Ingrid já comemos um pedaço. Não, eu já comi um pedaço. Ele já comeu. Isso que sobrou é porque a gente já comeu horrores antes do TN, né? É demais esse Torino, né, gente? Vamos combinar, né? Obrigado, Dadá. Aprovadíssimo. Muito obrigada, viu, por ter lembrado da gente. Eles sempre lembram, mas na verdade, como a gente só trabalha de manhã, a gente sempre fala isso aí, a gente não consegue comer, mas dessa vez chegou, né, Torino? Manda encomenda pra gente. Vá pro Torino e pra Ingrid, senão não trazem não. E você, que tal ensinar pra gente os segredos da sua cozinha? Fale com a nossa produção, passe a receita e vamos te ver aqui no TN. O telefone é o 3331-9062. Já já você confere o passo a passo do rocambole no nosso site www.redetribuna.com.br. Enquanto você come, eu falo. Continuo falando. A seguir, incêndio destrói grande área do Parque Estadual Paulo César Vinha, em Guarapari. A gente volta rapidinho com a boca limpinha pra você, agora 12:30. Até já, amigos. Incêndio no Parque Estadual Paulo César Vinha, em Guarapari. O fogo atingiu uma grande área do parque e, para combater as chamas, o Corpo de Bombeiros contou com o apoio de um helicóptero. De acordo com o IEMA, equipes de conservação da reserva também ajudaram a conter o fogo. A preocupação era que o incêndio chegasse a moradias vizinhas. Ainda não se sabe o que pode ter causado a queima, nem o tamanho da área atingida. Triste isso, hein? Em 2008, o fogo destruiu 30 hectares de mata de restinga do parque. Bom fim de semana para você. Bom fim de semana, amamos vocês. Tchau, amigos. Tchau.